obrigado por acompanhar o nosso canal. E hoje nós vamos tratar de um decreto publicado pelo governo do estado de Goiás recentemente, o decreto 9.813, de 9 de fevereiro de 2021, que foi publicado no Diário Oficial dia 10/2 de 2021. Esse decreto exclui produtos do anexo 8º do regulamento, produtos que estavam na substituição tributária há muitos anos, tratando aqui das telhas, cumeeiras, caixas d'água e suas tampas de cimento, amianto, fibrocimento, polietileno e fibra de vidro, classificadas na NSM, relacionadas lá no apêndice 2 do anexo 8º do regulamento. Esses produtos estão na substituição tributária desde o decreto 4852 de 97 e, curiosamente, foram excluídos do regime de substituição tributária. E como é que procede a exclusão desses produtos da substituição tributária, uma vez publicado o decreto de exclusão? Aí tem que adotar alguns procedimentos. Todos eles estão no anexo 8º do regulamento, mas esse decreto também disciplinou de maneira semelhante ao que consta na parte geral do regulamento, mas tratando aqui de algumas peculiaridades. Eu vou usar alguns termos e quando eu disser esses termos, aparecerá do lado do vídeo as fórmulas e os significados desses textos. Talvez na edição seja congelada a imagem e fique ali o conteúdo das informações, porque elas são um pouco complexas e é necessário que vocês apreendam os conceitos que a legislação dispõe sobre essas hipóteses, né? Então vamos lá. Nós temos duas situações, empresas que estão no Simples e empresas que não estão no Simples. Lembrando aqui que quando a legislação falar de empresas que não estão no Simples, deve-se considerar também aquelas empresas que estão no Simples, mas que ultrapassaram o sublimite exigido pela legislação do estado de Goiás, que seria o faturamento de 3.600.000. Empresas que faturam acima desse valor são consideradas empresas que apuram pelo regime normal de apuração do ICMS, do ICMS, inclusive da substituição tributária, tá? Então, para os atacadistas, distribuidores ou varejistas goianos substituídos, aqueles que compram mercadoria cujo imposto já foi retido por substituição tributária, o que eles devem fazer? Eles devem relacionar essas mercadorias existentes no estabelecimento no último dia útil, no último dia do primeiro mês subsequente ao da publicação deste decreto, avaliando-as pelo valor da última aquisição efetuada até a referida data. Veja bem, a norma fala último dia do mês, último dia do primeiro mês subsequente da publicação. Avaliando-as pelo valor da última aquisição efetuada até a referida data. Então você vai quantificar as mercadorias em estoque, porque a partir desta data as mercadorias seriam tributadas normalmente pelo estabelecimento. Então veja bem, a mercadoria está no estoque, adquirida com imposto pago por substituição tributária. E antes das mercadorias serem revendidas, é necessário que o contribuinte faça o quê? Aproveite o crédito do ICMS pago por substituição tributária que foi retido na ocasião das suas aquisições. Porque posteriormente essas mercadorias serão vendidas com tributação. E como o imposto já foi pago por substituição, o Estado está devolvendo para você o imposto que foi previamente retido. Então você vai valorá-las pelo custo da última aquisição. E sobre esse custo você vai adicionar ao valor total desta mercadoria, de acordo com a sua espécie, o valor correspondente à aplicação do MVA previsto na legislação para aquele produto. Então você vai valorizar o quê? Você vai valorizar no estoque as telhas, as cumeeiras, as caixas d'água e suas tampas de cimento, amianto, fibrocimento, polietileno e fibra de vidro, de acordo com a classificação fiscal do INCM de cada uma dessas mercadorias. Então você vai separar no estoque essas mercadorias, valorando-as ao custo de sua última aquisição e
aplicar sobre esse preço, sobre esse custo da sua última aquisição, o MVA correspondente a este produto. Com isso você terá o quê? A base de cálculo da substituição tributária. Sobre o valor deste cálculo, você vai aplicar a alíquota prevista para a operação interna. Então, para as empresas que apuram o imposto pelo regime normal, a regra manda, você vai encontrar ali o crédito do ICMS pago por substituição tributária. Porque o ICMS normal ele já foi abatido na ocasião em que o imposto foi retido. Não é? Então, quando você adquire a mercadoria cujo imposto foi pago por substituição tributária, adquirida diretamente do substituto, o que você tem na nota fiscal do fornecedor? Você tem o ICMS normal e você tem o ICMS ST, que é o imposto que foi retido sobre aquela operação. Então, para os contribuintes que apuram o imposto pelo regime normal, o que ele vai fazer? Ele valoriza a mercadoria pelo custo da última aquisição, joga o IVA e aplica a alíquota interna, porque a mercadoria está sendo excluída da substituição tributária, que é uma hipótese de ressarcimento do imposto. Neste momento, você vai ter dois créditos. Você vai ter crédito ICMS normal e o crédito ICMS retido, que você vai poder escriturar esses créditos no livro de apuração e abatê-los aí. A legislação, nesse caso, estabelece aí um prazo de 30 meses para você ir compensando aos poucos, né, e abatendo aos poucos. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já declarou esse tipo de regra inconstitucional. Inclusive, alguns decretos que dispunham de maneira semelhante a essa foram julgados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, o direito que você tem, do ponto de vista jurídico, evidentemente, levantou o estoque, apurou o imposto e crédito total. Mas discussão judicial é uma outra história. E para aquelas empresas que estão no Simples Nacional, a regra manda deduzir deste cálculo a alíquota de 7%. Isso está previsto no inciso 4 do artigo 2º. Segundo diz, deduzir do valor obtido no inciso 3, que é o resultado da multiplicação do valor da última aquisição pelo IVA correspondente ao produto. Então, deduzir do valor, cuja alíquota aplicável, a alíquota interna aplicável, menos 7% sobre o valor apurado no inciso 1, obtendo o valor do crédito do ICMS correspondente ao estoque para estabelecimentos que seja optante pelo Simples Nacional. Ponto. Mais na frente nós vamos explicar por quê. Para aqueles que apuram o imposto, para aqueles estabelecimentos que têm controle permanente de estoque, em substituição ao valor correspondente à última aquisição efetuada pela empresa, né, você utilizará o valor de aquisição da mercadoria com a reintrodução do valor do ICMS no seu custo, quando esse estiver sido excluído, evidentemente, né, que é a regra para a maioria dos estabelecimentos que adotam o controle de estoque permanente, e aplicar o MVA correspondente à aquisição da mercadoria. Os estabelecimentos atacadistas, distribuidores ou varejistas optantes pelo Simples Nacional, aí nós temos alguma regra um pouco diferente. Devem efetuar a divisão do CESN. Vocês verão aqui ao lado do vídeo a fórmula para a apuração desse CSN, que será colocado aqui do lado. Pelo percentual correspondente ao ICMS previsto no anexo próprio da Lei 123, para o primeiro mês subsequente ao da publicação deste decreto, com a consequente obtenção do valor previsto de venda da mercadoria, o VRM. O texto também vai colocar aqui no vídeo esta expressão prevista aqui no decreto. Atente-se para essa fórmula, VRM, é o valor previsto de revenda da mercadoria, e com a adoção dos seguintes procedimentos. Bom, vejam bem, antes dessa mercadoria ser excluída do Simples Nacional, como é que as empresas do Simples ofereciam a tributação a essas mercadorias? Na verdade, elas não ofereciam. Elas excluíam essas mercadorias
da base de cálculo do ICMS, fazendo a segregação parcial dessa receita para fins de incidência do ICMS. Uma vez que a mercadoria deixa de figurar no regime de substituição tributária, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai oferecer a tributação. Aí o que a legislação fala? Você vai fazer então, registrar esse VRM na coluna Observações do seu livro de entradas, e a partir do período de apuração correspondente ao segundo mês subsequente ao da publicação deste decreto, aí você vai avaliar se o VRM, ou seja, o valor de revenda previsto de revenda da mercadoria, for superior à receita bruta sujeita ao ICMS, deduzir mensalmente do VRM o valor da receita bruta do ICMS e dar à receita bruta do ICMS do mês tratamento previsto na Lei do Simples para receitas decorrentes de venda ou revenda de mercadoria sujeita à substituição tributária do ICMS, até que seja exaurido o VRM. Ou seja, você vai abatendo daquelas mercadorias sujeitas à substituição tributária o valor desse VRM. E se o VRM for igual ou inferior à receita bruta do ICMS, dar a parte da receita bruta do ICMS correspondente a VRM o tratamento previsto na Lei do Simples para receitas decorrentes de venda ou revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária. E registrar as quantidades e os valores das mercadorias no último dia do primeiro mês subsequente da publicação deste decreto na coluna Observações do livro Registro de Entradas, ou opcionalmente no livro Registro de Inventário. Olha só a complicação que o Estado cria, né? Esse valor, evidentemente, como a empresa do Simples, elas não têm ou não podem aproveitar crédito de ICMS, né, conforme dispõe ali o artigo 23 da Lei Complementar 123. Então, eles criaram essas regras aqui para fins de segregação e apuração das bases de cálculo sujeitas à tributação do Simples Nacional. É claro que se você tiver a empresa do Simples, que tiver receitas sujeitas à substituição tributária, serão segregadas. Continuam sendo segregadas. A questão é a proporção destas que foram excluídas, como que você deve oferecê-las a tributação ou não no Simples Nacional. Está aí a fórmula prevista no Decreto 9.813, em vigor a partir da data da sua publicação. Contudo, com relação à exclusão efetiva, a vigência efetiva da exclusão, está dizendo que ela começa a vigorar a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente à da publicação. Considerando que a publicação ocorreu em fevereiro e é o primeiro dia do segundo mês, então nós estamos falando dessa regra entrando em vigor a partir de abril deste ano. Então você tem até o final do dia útil do mês que vem para valorizar os custos e tomar providências dos procedimentos necessários para vocês excluírem esses produtos da substituição tributária e, consequentemente, tributando-as normalmente. Bom, conforme eu havia lhes dito, dispõe aqui a legislação, no artigo 3º, que o valor do crédito a que se refere o caput deve ser apropriado em 30 vezes. 30 meses. E aí tem uma discussão judicial em torno desse crédito, né? Entendemos que ele não pode ser mitigado e ele deve ser aproveitado de imediato, escriturado totalmente no livro de apuração em outros créditos e sendo abatido na medida em que for necessário pela empresa. Se a empresa quiser, dependendo do volume, evidentemente, discutir judicialmente aí a legalidade deste artigo 3º do Decreto 9.813 de 2021. Em linhas gerais, essas são as considerações mais relevantes que eu tenho a considerar com relação à publicação deste decreto. E estamos aí nos colocando à disposição para esclarecimentos adicionais que eventualmente forem necessários.
coloquem aí os comentários no YouTube e aí tão logo nós tomemos conhecimento dessas informações, dessas perguntas, nós responderemos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.